Na década de 1950, em uma pequena e pacata cidade do interior do Brasil, mais precisamente em uma região rural de Minas Gerais, vivia um jovem chamado Lucas, um homem de semblante forte e olhos esperançosos. Ele não possuía terras próprias, mas com muita coragem e um desejo ardente de prosperar, ele trabalhava semeando milho nas terras de seus vizinhos. A vida de Lucas era simples, porém cheia de sonhos. Ele morava com sua esposa Maria e seu filho João em uma casa humilde feita de barro que o próprio Lucas estava construindo com as próprias mãos. Cada tijolo, cada pedacinho de barro que ele colocava naquela construção representava seu esforço incansável para criar um futuro melhor. Pela manhã, Lucas saía de casa com o coração apertado, sonhando com o dia em que teria sua própria terra e seus próprios animais. Era um trabalho árduo e sem garantias, mas a esperança nunca se afastava do seu peito. Ele tinha fé de que um dia tudo aquilo que estava plantando, com tanto esforço, floresceria, e ele finalmente teria o que tanto desejava, uma vida estável, longe das dificuldades que enfrentava naquele pequeno pedaço de terra emprestada. Certa manhã, o sol brilhava intensamente no céu de Minas Gerais e Lucas caminhava por uma estrada empoeirada, sentindo a sede apertar sua garganta. O ar estava quente e seco e o som das cigarras fazia o cenário ainda mais abafado. Ele estava sozinho, em seus pensamentos, quando avistou ao longe uma figura que lhe chamou a atenção. Era seu Antônio, um velho fazendeiro rico e conhecido na região, proprietário de muitas terras, que estava em pé em frente a um curral improvisado, gritando e batendo com raiva em um bezerro magricela. O animal parecia incapaz de se mover direito e suas pernas trêmulas denunciavam seu estado debilitado. Lucas parou, seu coração apertou. Não era só o bezerro que estava ali, mas também o sofrimento visível daquela criatura. O velho, com um olhar severo e cansado, continuava maltratando o animal, que parecia já saber que seu fim estava próximo. A cena foi difícil de suportar. Em um impulso, Lucas se aproximou e, com a voz suave, perguntou: "Por que está fazendo isso com ele, seu Antônio? Ele não merece isso. Será que não há outra solução?" O velho, olhando-o com um olhar frio e sem piedade, respondeu: "Já estou farto dessa vitela. Ela não cresce, não engorda, não serve para nada, vai morrer de qualquer jeito." Lucas não pensou duas vezes. O impulso de ajudar, de salvar aquela vida que estava prestes a ser destruída, foi mais forte que qualquer receio. Ele deu um passo à frente e, com a voz tremendo, perguntou: "Por quanto o senhor me venderia esse bezerro?" O fazendeiro olhou-o de cima a baixo, como se avaliasse a atitude de um sonhador tolo. Após um breve silêncio, ele deu de ombros e, com um sorriso desdenhoso, respondeu: "Leve-o por 10 moedas, se é isso que você quer." Com as mãos trêmulas, Lucas tirou o que restava de suas economias do bolso e entregou todas as suas últimas moedas. Ele estava fazendo uma aposta contra o destino. Ele não tinha certeza do que aconteceria, mas uma voz interna lhe dizia que valia a pena tentar. Ao chegar em casa, Lucas estava exausto, mas carregava consigo um peso ainda maior: o bezerro magro e doente, que parecia mais uma sombra do que um ser vivo. Sua esposa, Maria, estava sentada no chão da casa, separando grãos de milho e pacientemente retirando pedras pequenas. Ao vê-lo chegar com aquele animal, sua expressão mudou imediatamente. "De onde você trouxe isso?" ela perguntou, franzindo a testa, visivelmente preocupada. "E as galinhas que íamos comprar?" Lucas, com a voz embargada e os olhos cheios de uma mistura de determinação e receio, explicou: "Eu encontrei esse bezerro sendo maltratado. Ele estava fraco, quase morto. Eu usei as últimas 10 moedas que tinha guardado para comprar galinhas e o trouxe." Maria olhou para ele com um semblante que misturava surpresa e preocupação.
Ela sabia que o dinheiro que ele havia gasto era precioso, e ela não sabia o que fazer com aquele bezerro tão magro e moribundo. Mas, e agora? Ela perguntou sem saber como reagir. Lucas não desviou o olhar e, com um suspiro profundo, respondeu: Eu vou cuidar dele, Maria. Sei que posso salvá-lo. Temos milho e algumas espigas de capim. Por enquanto, isso é o suficiente. Maria, embora hesitante, conhecia bem a obstinação do marido. Quando ele tomava uma decisão, não havia mais volta. Com um leve suspiro, ela aceitou a situação, sabendo que seu apoio seria fundamental. Se você acha que pode, então eu te ajudo, disse com uma mistura de resignação e apoio. Era uma decisão difícil. Eles não tinham muito, mas juntos se lançaram no desafio de salvar aquele bezerro. Maria também sabia que se conseguissem fazer o animal se recuperar, isso poderia ser o começo de algo novo, algo que os tiraria da escassez e os aproximaria de seus sonhos. No dia seguinte, Lucas não perdeu tempo. Aquele bezerro precisava de ajuda, e ele sabia que sozinho não conseguiria. Ele foi à cidade, caminhando sob o calor inclemente, com o saco de galinhas na mão, disposto a fazer o que fosse necessário para conseguir algum recurso. A caminhada foi longa e o suor escorria por sua testa, enquanto ele oferecia as galinhas, uma a uma, aos moradores da cidade. As primeiras tentativas foram frustradas. Ninguém parecia interessado em comprá-las. Alguns até olhavam para ele com desprezo, ignorando-o completamente. Mas Lucas não desistiu. Ele tinha uma missão: salvar o bezerro. Sabia que essa era a sua última chance de fazer algo que realmente mudasse sua vida. Após algumas horas de caminhada e tentando negociar com outros, ele conseguiu vender as galinhas por um preço baixo, mas suficiente para juntar algumas moedas. Com esse dinheiro, ele procurou alguém que entendesse de animais e pudesse ajudá-lo. Foi então que, após várias tentativas frustradas, um fazendeiro mais experiente apontou para uma pequena casa de madeira no final da rua e disse: Você pode tentar lá. Existe um homem mais velho que sabe como tratar de animais. Se alguém pode te ajudar, é ele. Com as últimas moedas no bolso e o coração cheio de esperança, Lucas seguiu a orientação. Ele caminhou até a casa de madeira velha, com as janelas tortas e a porta gasta. Tocou a campainha com firmeza, aguardando ansiosamente por alguma resposta. Logo a porta se abriu e diante dele apareceu um homem idoso, com os cabelos grisalhos e o semblante cansado, mas com os olhos firmes. O que você está procurando, meu rapaz? Perguntou o velho, observando-o com atenção. Lucas, sem hesitar, contou toda a história do bezerro magro e do que havia feito para tentar salvá-lo. O velho o olhou em silêncio por alguns segundos, avaliando-o com uma mistura de curiosidade e sabedoria. Então, finalmente, disse: Entre, garoto. Vou ver o que posso fazer por esse animal. E foi assim que, em uma casa simples e com um ambiente que cheirava a ervas secas e terra úmida, Lucas encontrou a última esperança para o bezerro que ele havia decidido salvar. Lucas entrou na casa modesta, sentindo o aroma peculiar das ervas secas no ar. O espaço era pequeno e rústico, com prateleiras cheias de frascos de vidro, garrafas antigas e sacos de raízes e folhas, uma verdadeira farmácia natural. O velho se moveu lentamente, mas com a firmeza de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Lucas o observava com uma mistura de esperança e ansiedade, sabendo que aquele homem poderia ser a chave para salvar o bezerro. O que está acontecendo com o animal? Perguntou o velho, enquanto preparava sua mesa improvisada, organizando alguns frascos. Lucas, com a voz embargada pela preocupação, explicou. Ele mal consegue ficar em pé. Está fraco, quase não come e tem diarreia. Ele só dorme o tempo todo. Eu não sei o que mais fazer. O velho ouviu atentamente e, com um leve suspiro, assentiu, como se já tivesse visto aquele tipo de situação antes.
Esses animais vêm de lugares onde não receberam o cuidado necessário, disse o velho, enquanto se dirigia a uma prateleira cheia de frascos. O que ele precisa não é apenas de comida, mas de atenção. Se for bem tratado, pode se recuperar. Só que ele precisa de algo mais, algo que acelere a recuperação. Ele pegou um frasco pequeno e escuro, misturou-o com um pó branco e algumas folhas secas, criando uma solução que parecia simples, mas carregada de uma sabedoria antiga. Dê isso ao animal. São gotas que ajudarão no processo de cura. Faça isso por 3 dias seguidos, e se ele melhorar, então você verá a mudança. Lucas, com os olhos fixos na garrafinha que o velho lhe entregava, perguntou ansioso: "Quanto eu te devo, senhor?" O velho olhou para ele com um sorriso suave e disse: "São 15 moedas, mas se não tiver tudo, me pague o que puder. O importante agora é que o bezerro se recupere." Com as moedas que ele havia conseguido com a venda das galinhas, Lucas pagou ao velho sem hesitar. Ele sabia que não poderia perder essa oportunidade. O velho, com um olhar sereno, deu-lhe um último conselho: "Se não melhorar, volte aqui. Se melhorar, você vai ver a força que ele tem. Lembre-se, você fez o certo." Lucas deixou a casa com o coração cheio de gratidão. A garrafinha parecia leve em sua mão, mas o peso do que estava em jogo era imenso. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas sentia que, de alguma forma, esse gesto estava ligado ao seu destino. Lucas voltou para casa o mais rápido que pôde. O céu já começava a escurecer e o calor do dia cedera para a frescura da noite. Mas ele não tinha tempo a perder. Sua esposa, Maria, o aguardava na porta, com um olhar curioso e preocupado. "O que você trouxe?" ela perguntou, vendo-o carregar a garrafinha cuidadosamente, como se fosse o bem mais precioso. "Encontrei um velho que sabe curar animais. Ele me deu esse remédio para o bezerro." Lucas respondeu, com uma expressão de esperança no rosto. "Agora ele vai melhorar. Eu acredito que ele vai conseguir." Maria, que já estava acostumada com os riscos que Lucas tomava em nome de seus sonhos, deu um suspiro de alívio, mas também de ceticismo. "Espero que você esteja certo, Lucas." Na manhã seguinte, assim que o sol começou a nascer, Lucas foi até o curral, carregando a garrafinha nas mãos com um cuidado quase reverente. O bezerro ainda estava deitado, fraco e trêmulo, mas ao vê-lo se aproximar, levantou a cabeça um pouco, como se ainda tivesse alguma esperança de melhorar. Com uma calma imensa, Lucas colocou algumas gotas da solução na boca do animal, conforme o velho lhe instruíra, e esperou, observando-o com atenção. Ele sabia que a recuperação não seria imediata, mas a cada pequena mudança sentia seu coração se encher de um otimismo renovado. Nos dias seguintes, Lucas seguiu rigorosamente as instruções do velho. De manhã e à noite, ele dava o remédio ao bezerro, cuidando dele com todo o carinho que podia. Aos poucos, o animal começou a demonstrar sinais de melhora. Ele passou a se levantar mais frequentemente, as pernas já não tremiam tanto, e começou a comer o pouco de capim que Lucas lhe oferecia. Para Lucas, cada pequeno passo era uma vitória, e ele sentia que o bezerro estava, de fato, respondendo ao seu cuidado. Na terceira manhã, Lucas se aproximou do curral com um sorriso no rosto. Quando o bezerro o viu, levantou-se com mais firmeza, sem aquele tremor que o dominava antes. Ele deu alguns passos em direção a Lucas, como se estivesse se oferecendo para caminhar ao seu lado. Lucas, emocionado, colocou a mão nas costas do animal e sussurrou: "Você conseguiu, meu amigo. Estamos juntos nessa." Maria, que observava à distância, não conseguiu esconder a emoção ao ver o bezerro dar os primeiros passos fortes. Agora, o jovem estava mais confiante do que nunca. O que havia começado como uma aposta incerta, agora parecia ser um novo começo. O bezerro, que todos pensavam que não sobreviveria, estava se tornando cada vez mais forte, e com ele crescia a esperança de Lucas e Maria,
que sentiam que finalmente estavam no caminho certo para conquistar algo maior. À medida que o bezerro se recuperava e se tornava cada vez mais forte, Lucas sentia uma renovada sensação de propósito. Ele sabia que aquele pequeno animal, que antes estava à beira da morte, poderia ser a chave para transformar a vida dele e de sua família. Com o bezerro saudável e forte, as possibilidades começaram a surgir. Lucas e Maria cuidaram dele com carinho e dedicação, oferecendo-lhe o melhor que podiam. Agora, Lucas se sentia mais determinado do que nunca. Ele sabia que não poderia mais depender das terras emprestadas dos vizinhos. Com o bezerro saudável, ele começava a visualizar um futuro melhor, mais estável. Ele alugou um pequeno pedaço de terra, onde passou a semear seus próprios alimentos e cultivou forragem para alimentar o bezerro. O trabalho não foi fácil. Lucas acordava cedo e trabalhava até o anoitecer, mas a cada dia ele se sentia mais motivado e mais próximo de alcançar seu sonho. Maria também se dedicava ao trabalho e juntos, como um time, faziam o que fosse necessário para prosperar. Os vizinhos, que antes riam e comentavam sobre a compra do bezerro magro, começaram a olhar para Lucas de outra forma. Eles começaram a perceber que ele estava trabalhando incansavelmente, construindo um futuro a partir de um simples ato de fé. Alguns até começaram a perguntar como ele estava fazendo para cuidar do bezerro. E Lucas, com humildade, compartilhava seus conhecimentos, sem jamais deixar de ser grato ao velho curador que o ajudara. Ele sabia que, sem aquele momento de decisão, sem aquele pequeno gesto de compaixão pelo animal, nada disso teria sido possível. A cada dia, o bezerro crescia mais forte. Sua pelagem brilhava ao sol e seus olhos agora refletiam uma energia vibrante. Lucas o observava frequentemente, se sentindo grato por ter tomado a decisão de salvar aquela vida. E ao ver o animal pastando tranquilamente no campo, ele sabia que a vida estava finalmente começando a sorrir para sua família. Com o passar do tempo, Lucas conseguiu negociar e vender o leite do bezerro. E o que parecia uma pequena propriedade, sem recursos, agora começava a gerar frutos. Ele foi aprendendo a cuidar melhor dos seus animais, a negociar com os compradores, e sua pequena fazenda prosperava lentamente. Ele não se importava com as dificuldades, pois sabia que cada obstáculo superado trazia uma lição que o ajudava a crescer. Lucas e Maria estavam finalmente vivendo o sonho que sempre desejaram. O bezerro, que quase morrera agora, era uma vaca forte, e juntos eles tinham construído algo sólido, algo que representava o trabalho, a fé e a perseverança que os havia guiado até ali. O caminho estava longe de ser fácil, mas Lucas sabia que aquele pequeno ato de compaixão havia mudado tudo. E ele estava determinado a seguir em frente, sem jamais abandonar o que ele havia conquistado com tanto esforço e amor. Passaram-se meses desde que Lucas comprou aquele bezerro frágil, e o que antes parecia uma decisão impulsiva, agora se mostrava o início de uma jornada transformadora. O bezerro, agora uma vaca robusta, havia dado à luz a um bezerro saudável, e a fazenda de Lucas prosperava. Ele e Maria, agora mais unidos do que nunca, estavam vivendo um sonho que parecia distante e inalcançável, mas que se tornara realidade com muito esforço, paciência e, acima de tudo, fé. Lucas, com o olhar de um homem que sabia que estava construindo algo duradouro, começou a planejar o futuro com mais segurança. Ele alugou mais terras, expandiu sua produção de forragem e começou a investir em outros animais. A vaca, que havia sido o símbolo de sua luta e determinação, agora se tornava o pilar de sua pequena fazenda. O leite que ele vendia para os mercados locais começou a gerar uma renda constante, e ele usou o dinheiro com sabedoria para reinvestir em seu negócio. Ele comprou mais vacas e alguns galinheiros, e com isso a fazenda cresceu lentamente, mas de maneira sólida.
Os vizinhos, que antes riam e criticavam sua compra impulsiva, agora olhavam para ele com respeito. Lucas, sempre humilde, não se importava com as opiniões alheias. Ele sabia que o sucesso não era medido pelas palavras dos outros, mas pelo trabalho árduo e pela visão clara de um futuro melhor. Ele sempre dizia que o segredo para alcançar seus objetivos estava na perseverança, na fé e na coragem de apostar no que os outros não viam como algo promissor. Com o tempo, Lucas se tornou uma referência na região, não apenas pela sua habilidade com os animais e pela prosperidade de sua fazenda, mas também pela sua sabedoria e generosidade. Ele ajudava os vizinhos, compartilhava seus conhecimentos sobre cuidados com o gado e sempre que alguém precisava de auxílio, ele estava lá para estender a mão. Ele sabia que o sucesso que alcançara não era apenas dele, mas de todos que o ajudaram ao longo do caminho. Em uma tarde tranquila, enquanto observava sua vaca e seus bezerros pastando no campo, Lucas se sentou ao lado de Maria e disse: "Se não tivesse comprado aquele bezerro, não estaríamos aqui agora. Aquele pequeno gesto de fé mudou nossas vidas para sempre." Maria sorriu, com os olhos cheios de gratidão, e respondeu: "Eu sempre acreditei em você, Lucas, e agora vemos que cada dificuldade valeu a pena." E assim, com um pequeno bezerro que todos pensaram que não sobreviveria, nasceu uma fazenda próspera, uma família unida e uma história de coragem, fé e superação. Lucas soubera que, às vezes, os maiores desafios escondem as maiores oportunidades e que a verdadeira força vem da capacidade de acreditar, mesmo quando o mundo ao redor parece duvidar. Ele havia transformado sua vida e a vida de sua família com um simples gesto de compaixão, mostrando que com trabalho árduo e perseverança, qualquer sonho pode ser alcançado. Se você gostou dessa história de fé, perseverança e superação, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos inspiradores como este. Lembre-se, o caminho para os nossos sonhos começa com pequenos gestos de coragem e confiança. Deixe seu comentário abaixo, compartilhe a história com quem precisa de uma dose de motivação e até o próximo vídeo. Vamos juntos construir um legado de fé e transformação.